A estrutura da matéria, as partículas no núcleo atômico e as interações fortes. Do que somos feitos? Do que as coisas são feitas? Quais as leis da natureza que regem o mundo microscópico mais fundamental? Desde o século XIX, com Mendeleev, sabemos dos elementos químicos da tabela periódica, que são átomos e não são realmente indivisíveis. Nos primeiros 35 anos do século XX, encontrou-se que os átomos são formados por um núcleo, que é muito pequeno, e por elétrons que orbitam ao redor do núcleo. Mas o núcleo é realmente muito pequeno e a maior parte do átomo está na verdade vazia. Somos feitos de vazios? Mais ou menos isso também, mas isso é assunto para outro dia. Ampliando o pequeno núcleo atômico, encontramos partículas chamadas de nêutrons e prótons. Assim, ao invés de 150 elementos, teríamos então o próton, o nêutron e o elétron que formam os elementos da tabela periódica. Como o elétron não sente a interação forte no núcleo atômico, a gente não vai mais falar sobre ele hoje. Então, o núcleo atômico tem tipicamente um raio de 10 a menos 14 metros e precisaríamos cerca de 1.000 trilhões de prótons justapostos para formar o comprimento de 1 centímetro. No entanto, prótons têm carga elétrica positiva e nêutrons têm carga total igual a zero. Isso quer dizer que existe uma repulsão eletrostática entre os prótons, mas como os núcleos são coesos, deve existir uma outra interação fundamental da natureza, além do eletromagnetismo da gravitação, que segura nêutrons e prótons no núcleo. Com o desenvolvimento de aceleradores de partículas, milhares de partículas que sentem as interações fortes foram descobertas. Chegou-se à conclusão de que devem haver partículas mais elementares do que o próton e o nêutron, de tal forma que possamos formar todas essas partículas descobertas a partir dessas partículas mais fundamentais. Essas partículas são os quarks e gluons. O próton e o nêutron, por exemplo, são formados por 3 quarks e mais alguns gluons. O pion, que foi uma partícula descoberta em 1947 por Cesar Latz e colaboradores, é composto por um quark e um antiquark, mais os gluons. O lambda, semelhante ao nêutron e o próton, ele é composto por 3 quarks mais os gluons. Mas ninguém nunca observou nesses experimentos em aceleradores de partículas um quark ou um gluon livre sozinho na natureza. Imagine um pion. Ao tentar separar o quark do antiquark, você tem que fazer muita força, porque a interação forte que segura os do quark e o antiquark juntos é muito forte. Se você fizer realmente muita força, você vai quebrar essa partícula em 2 partículas, de tal forma que quarks e gluons ficam sempre confinados no interior das partículas observadas. Podemos, então, voltar ao núcleo atômico e tentar descrevê-lo em termos das interações entre quarks e gluons. A interação entre prótons e nêutrons a gente também pode considerar como sendo intermediada por outras partículas, todas elas formadas por quarks e gluons. Esse novo nível da realidade física em termos de quarks e gluons ainda guarda mistérios. Por exemplo, por que quarks e gluons ficam confinados? Ainda não temos uma descrição completa das interações do núcleo atômico a partir de quarks e gluons. Será que essa nova visão do núcleo atômico pode ajudar a desenvolver todo tipo de reação de transmutação sistematicamente por toda a tabela periódica? Esse era o sonho dos alquimistas, que aliás nem eram cientistas. A natureza é uma só. O que fazemos da natureza ou o que extraímos da natureza depende do que conseguimos entender dela, ou seja, de nós mesmos e de investigação persistente nas diversas áreas da física e da ciência em geral.